Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Meu nome é Yasmin da Silva Ribeiro, eu vou começar apresentando o trabalho. Nosso grupo é formado pelo Peter, Isabelle, eu, a Mariane, a Elise e a Bárbara. E nós vamos apresentar então sobre eficiência energética na indústria, estudo de caso em uma empresa metalúrgica. Então, é nos dito que dentre os anos 2001 e 2002, o Brasil passou por severas limitações de oferta de energia elétrica. E acabou que as indústrias buscaram, então, soluções por meio da eficiência energética. Se tem a ideia que a eficiência energética está relacionada com o corte de gastos. Então, o que é a eficiência energética? A eficiência energética é uma alternativa real de preservação de investimentos e ganho a curto prazo. Então, apesar de ser da indústria ser o setor que mais demanda energia elétrica, no Brasil não possui nenhuma política de eficiência energética a longo prazo para esse setor. Então, nós podemos ver então que a participação do setor metalúrgico teve crescimento de 1970 a 2014 e alcançando no final 21,6% do consumo industrial e 9,5% do consumo de energia elétrica do país. E já a participação da metalurgia no setor industrial foi de 26,3% em 2014 e 12,2% no país inteiro. Então, pensando nisso, é incentivado programas e projetos que buscam a eficiência da energia, que é diretamente ligado à gestão da energia. Então, o que é? Então, é feito um processo de análise de como é usado a energia e quais medidas podem ser adotadas para a redução do consumo de energia elétrica. Então, o que nós podemos analisar? Atrasar, postergar o investimento em energia, não fazer o investimento em energia, aumenta a oferta. E vai permitir, então, que o governo ou o empresário liberem essa energia para outras prioridades. Então, qual foi a empresa que nós estudamos? A empresa foi a Nexus Resources, é uma empresa global de mineração que faz parte do grupo Votorantim e atua no mercado de metais não ferrosos, sendo hoje uma das principais mineradoras do mundo. Qual é o objetivo geral desse documento que nós estamos analisando? É realizar o estudo de eficiência energética em uma empresa metalúrgica. E os objetivos específicos são apresentar conceitos que demonstrem a importância da eficiência energética, apresentar o potencial de redução do consumo de energia elétrica em diferentes setores da indústria, apresentar a oportunidade de redução do consumo de energia elétrica e apresentar o programa de gestão de energia. Agora eu vou falar então sobre eficiência energética e eu tentei resumir as coisas mais importantes do que é nos dados sobre eficiência energética. A eficiência energética é definida como uma atividade que procura melhorar o uso das fontes de energia, o uso que é utilizado. Então, de acordo com a BES, a eficiência energética consiste na relação entre a quantidade que se é usada e que é disponibilizada para essa realização, para essa ação. Né? Então, quando que começou a ser pensado sobre a eficiência energética? Começou a ser pensada quando houve o choque dos preços do petróleo, nos anos de 1970. Percebeu-se, então, que o uso das reservas de recursos fósseis teriam custos mais crescentes. E também, como é dito ali no slide, também houve a preocupação com as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global do planeta. Então, essa preocupação trouxe novos estímulos para que se houve criado estudos sobre eficiência energética. Então, de acordo com a Agência Internacional de Energia, a eficiência energética ela pode contribuir com quase 50% da mitigação de emissão de gases do efeito estufa e diminuir essa necessidade de construção de novas usinas geradoras de energia. E quando foi realizado um estudo sobre ranking de países que mais se utilizam, se tem o uso da eficiência energética, o Brasil ficou em penúltimo lugar. Esse estudo foi realizado entre 2008 e 2016 e é constatado que o Brasil desperdiçou 143.647 gigawatts-hora. Então, revelando a falta de investimentos e o grande potencial de economia do setor elétrico brasileiro. Meu nome é Peter Dias de Castro e agora eu vou apresentar sobre o nosso trabalho sobre eficiência energética. Também. Eu vou primeiramente falar do consumo de energia na indústria nacional. Segundo o IPE, que é o Empresa de Pesquisa Energética, a indústria é um setor que possui maior demanda de energia elétrica, sendo aproximadamente 1/3 da energia final disponível para os brasileiros. Então, esse 1/3 de toda a energia produzida é consumida pela indústria. Aqui nós temos esses gráficos que falam, que mostram o uso de energia nas indústrias, residências, terceiros e muito mais. E podemos ver que de 1990 a 2012, uma grande maioria da energia gasta no Brasil é do setor industrial. Bem, então existem algumas variações. Então, os setores de ferro-liga gastam mais de 10% de energia ao ano, alimentos e bebidas. O setor, né, de alimentos e bebidas gastam 6,4% e assim por diante. Tudo isso segundo o IPE 2013. E aqui, o foco principal é o setor de ferro-liga, que o nosso trabalho é sobre uma indústria metalúrgica. Aqui nós temos o consumo energético do setor industrial. Então, aqui nós temos as fontes, né, usadas por eles. A elétrica, o bagaço de cana, carvão mineral, carvão vegetal, mineral, gás natural, óleo combustível e muito mais.
E tudo isso tem os valores descritos em TEP. TEP é toneladas equivalentes em petróleo. Então, por exemplo, eletricidade, que teve um valor de 16.961 vezes 10 a terceira toneladas equivalentes em petróleo, quer dizer que isso em toneladas de petróleo geraria a mesma quantidade de energia. Precisaria de 10 toneladas de petróleo para produzir esse tanto de serviço, por exemplo. Bem, segundo o IPE 2015, em 2008 e 2009, a crise econômica global afetou fortemente a indústria nacional e observou-se a redução da intensidade energética. A intensidade energética é um indicador de eficiência energética em relação ao PIB, ou seja, é uma forma de analisar a eficiência energética por meio de capital. Então, por exemplo, o quanto de energia eu estou gastando em relação ao quanto de riqueza eu estou produzindo. É a razão entre a oferta de energia e o PIB. Então, em 2015, a intensidade energética melhorou 1,8%, o que mostrou que a economia global não necessita que o consumo de energia aumente para que os países cresçam. A intensidade energética foi calculada como milhões de oferta total de energia primária. Ou seja, precisamos de um menor... desculpa, deixa eu raciocinar. Precisamos de um menor PIB para produzir mais energia, ou menos energia para produzir um maior PIB. Agora eu vou falar um pouco sobre o crescimento do consumo dos setores industriais. No gráfico nós temos o aumento de consumo dos setores. E podemos ver que o setor de ferros, de minerais não metálicos, tem uma constante crescente. Então, começa em 14, dá uma leve caidinha para 13 e depois aumenta. E isso mostra que esse setor tem um crescimento. E podemos ver que um outro setor, que é o setor de acero, ele tem dado uma diminuída. E isso vai fazendo um equilíbrio, não vai deixando que a indústria brasileira fique só presa a um serviço. Essa mistura de empresas e de indústrias faz que o Brasil não fique dependente de um único setor. Aqui eu vou falar agora sobre a eficiência energética na indústria nacional. Então, apesar da indústria brasileira ser ser responsável por 40,7% da energia consumida no país, não existem políticas de eficiência energética a longo prazo para essas indústrias. Então, não tem uma cobrança sobre eficiência energética e nem todas as indústrias veem a eficiência energética como algo viável, algo necessário, algo que tenha sentido. E começou-se uma outra forma de avaliar a eficiência energética, que é o consumo específico de energia. O consumo específico de energia é a razão entre o consumo de energia elétrica e a produção. Desse modo, sendo possível a análise da produção de consumo. Ou seja, uma indústria com uma alta eficiência energética no quesito de consumo específico de energia, ela vai produzir muito e vai gastar pouca energia. Então, o objetivo é produzir mais gastando menos energia. Uma projeção para o ano de 2019 prevê ganhos em eficiência energética que podem atingir mais de 9.243 gigawatts-hora, o equivalente a 2,5% do total de energia elétrica projetada para o ano de 2019. Bem, eu tentei encontrar dados da produção de energia, da eficiência energética de 2019, e eu só achei dados percentuais, não consegui encontrar dados em gigawatts, por exemplo. Em dados percentuais, em 2019 foi-se capaz de produzir cerca de 2,5% ou 2,3% de eficiência energética, comparado com os valores de 2018. Agora eu vou falar sobre as principais oportunidades e barreiras para a redução de consumo de energia na indústria. Bem, o diagnóstico foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria em 2009. E, bem, cerca de 25% ou 14,8 megatoneladas de petróleo equivalem-se a 82% do potencial levantado que está em combustíveis. Ou seja, 82% da eficiência energética total das indústrias está sendo gasta em combustíveis, principalmente em fornos e caldeiras. Então, existem formas de largar esse combustível, usar outros meios para fazer esse aquecimento, porém isso não é feito.
isso não vem isso como uma meta. E outro é os sistemas motrizes. Então, os sistemas motrizes, que equivalem a 14% dessa energia total, que pode ser economizado, pode ser mais eficiente, não são tão... como que eu posso explicar? Não são tão investidos. Então, deve-se investir mais nesses motores, nesses sistemas motrizes, para que assim possamos ganhar uma eficiência energética, conseguir essa energia. E agora eu vou falar sobre os empecilhos. Os planejadores de energia superestimam regularmente a demanda de energia futura e não incluem o potencial da eficiência energética como fonte para atender a demanda futura. Isso no item 3. Bem, o que isso significa? Os planejadores, as pessoas que planejam as metas e as novas produções de energia para o futuro, elas não veem importância na eficiência energética. E isso é algo muito mal pensado, porque se eu tenho uma eficiência energética, se eu ganho em eficiência energética 2 gigawatts, são 2 gigawatts a menos que eu tenho que projetar para o futuro. São 2 gigawatts a menos que eu tenho que investir. Então, em vez de investir em energia, eu poderia investir esse equivalente em outro setor, por exemplo, ou investir em ciências e tecnologias para novas eficiências energéticas em outros setores, ou uma produção maior de energia elétrica, porém sem uma demanda tão alta, fazer energia para vender, por exemplo. Então, é muito importante pensar nisso. E o diagnóstico também mostrou que os esforços de eficiência energética não estão direcionados para as principais oportunidades existentes, isso no item 4. Ou seja, as políticas públicas não estão indo para onde precisam ir. A eficiência energética não está sendo direcionada para os setores da indústria que necessitam, não estão indo para os locais onde precisa se ter essa eficiência energética. E bem, para finalizar minha parte, eu vou ler esse texto da Eletrobras. Não pode-se admitir desperdício ou uso... Não pode-se admitir o desperdício ou usar a energia de forma ineficiente e irresponsável. A racionalização do uso da energia apresenta-se como uma alternativa de baixo custo e de curto prazo de implementação. Em alguns casos, economias significativas podem ser obtidas apenas com mudanças de procedimentos e de hábitos, além de impactar positivamente o meio ambiente. Ou seja, não precisamos realizar, às vezes, altos investimentos para ter uma eficiência energética. Os hábitos de consumo já vão ser significativos. Pequenas mudanças de horário de máquinas já podem ser significativos. Isso é muito importante. Isso vai ter até mesmo um impacto ambiental, vai ter um impacto positivamente ao meio ambiente. E na próxima sessão, iremos explicar como implementar o processo de gestão de energia na indústria e a importância do acompanhamento das ações desenvolvidas. Ok, aqui é a Bárbara e eu vou falar sobre um pouco de gestão de energia. A implementação de um programa de gestão de energia, o PGE, é essencial para reduzir custos energéticos na indústria, pois ações isoladas tendem a perder a eficácia com o tempo. O PGE busca otimizar o uso de energia por meio do controle de recursos humanos, materiais e econômicos, reduzindo o consumo sem prejudicar a qualidade do produto nem recorrer a medidas restritivas. Em um cenário industrial competitivo, empresas que adotam programas de gestão energética ganham vantagem, pois diminuem seu custo final e fortalecem sua imagem ambiental perante os consumidores. E isso é uma coisa muito boa, mostrar que se importa com o meio ambiente. O PG baseia-se em 3 pilares fundamentais: diagnóstico energético, que é o levantamento detalhado da situação, controle de índices, que é a análise e acompanhamento dos dados, e comunicação do programa, que é a divulgação de ações e resultados. Esses pilares são interdependentes e devem ser desenvolvidos simultaneamente. Para que o programa funcione, a empresa deve delegar responsabilidades a uma equipe específica e garantir o comprometimento da direção, que deve acompanhar e divulgar resultados internamente. O lançamento do PG deve ser formalizado na estrutura administrativa da empresa, definindo diretrizes e responsáveis por sua condução. Um PG eficaz segue os princípios dos sistemas de qualidade, como o ciclo PDCA: planejar, executar, checar e agir, que promove a melhoria contínua dos processos por meio da repetição e ajustes constantes para alcançar as metas de eficiência energética. Bom, planejar. A etapa planejar consiste em definir objetivos, metas e processos necessários para alcançar os resultados desejados. Antes de iniciar o programa de gestão energética, o PG, é fundamental preparar e sensibilizar os funcionários, reduzindo resistências naturais a mudanças. Um PG bem planejado contribui tanto para a eficiência energética quanto para a imagem positiva da empresa perante clientes e sociedade.
O planejamento segue a premissa de que só é possível controlar aquilo que é planejado e organiza-se em 4 partes principais. Identificação dos vetores primários e secundários, ou seja, os vetores primários são insumos em estado bruto, energia elétrica, gás natural, óleo combustível, água industrial. Já os vetores secundários são as formas de energia utilizadas nas áreas produtivas e administrativas. Iluminação, motores, ar comprimido, vapor. Essa etapa define as matrizes energéticas da empresa. 2. A identificação dos parâmetros de controle. Para cada centro de consumo, deve-se estabelecer parâmetros que consideram consumos específicos e variações de produção. Essas relações devem ser determinadas por análises estatísticas, preferencialmente lineares. 3. Estabelecimento de metas de redução. As metas devem ser realistas, claras e desafiadoras, baseadas nos parâmetros de controle. Podem ser determinadas a partir do consumo histórico, de benchmarks ou definição de percentuais. Exemplo, reduzir 1% no semestre. E 4, por fim, é o estabelecimento do sistema de medição. A medição é essencial para a gestão, devendo fornecer dados confiáveis para a avaliação dos resultados. Sistemas muito sofisticados tendem a ser caros, enquanto soluções simples normalmente atendem ao propósito, incluindo medições indiretas por cálculo ou diferença. Executar. A etapa executar corresponde ao momento de pôr o plano em prática, seguindo os procedimentos definidos. A implementação do PG exige mudanças de rotina e principalmente de hábitos, o que costuma gerar resistência. Por isso, o envolvimento da direção e de toda a equipe técnica administrativa é fundamental. A execução do programa envolve 2 tipos principais de medidas. Primeiro, medição e gestão, incluem treinamentos para criar conscientização, além da definição de procedimentos operacionais de manutenção e engenharia que garantem a continuidade do programa. São de baixo custo, mas seus resultados aparecem no médio e longo prazo. 2. Medidas de atualização tecnológica. Envolve substituição de equipamentos por versões mais eficientes. Exigem maior investimento, porém produzem resultados mais rápidos. Se quisesse. Experiências internacionais mostram que ações de conscientização e treinamento podem gerar cerca de 5% de economia energética em um ano, com custo inferior a 1% do total do programa. Para conduzir essa etapa, deve-se criar uma Comissão Interna de Conservação de Energia, CICE, responsável por mapear os principais usos de energia e definir um programa de treinamento adequado. Esse treinamento é dividido em treinamento para gerentes de energia, inclui conceitos gerais de gestão energética, metodologias de conscientização, requisitos de medição, controle, avaliação de resultados e visitas técnicas, e treinamento para o nível técnico, voltado especialmente ao setor de utilidades. Envolve práticas de manutenção alinhadas à eficiência energética e aos programas de qualidade existentes. A execução do Programa de Eficiência Energética, o PEE, deve seguir 5 princípios: formalidade, concretude, justificativa, quantificação e responsabilidades definidas. Na formalidade, tudo deve ser registrado e divulgado por canais oficiais da empresa. Na concretude, o programa deve se basear em ações reais, não apenas intenções. Na justificativa, mudanças de hábitos devem ser explicadas e discutidas. Na quantificação, metas devem ser mensuráveis em energia ou dinheiro. E em responsabilidades definidas, cada ação precisa de responsáveis diretos, com supervisão global da CICE. Exemplo, o supervisor da caldeira pode ficar responsável por reduzir 0,5% do consumo de óleo combustível em 3 meses, seguindo procedimentos recomendados pelo fabricante. Checar. A etapa checar consiste em verificar se os procedimentos planejados foram corretamente compreendidos e executados. Para que o PG gere resultados significativos, é essencial que existam metas realistas, controle contínuo e acompanhamento constante, além da garantia de que a empresa forneça os recursos necessários para sua implementação. Como o ambiente industrial passa por mudanças tecnológicas e organizacionais, o PG deve ser revisado periodicamente. Toda a equipe, incluindo prestadores de serviços e usuários, deve participar ativamente tanto na elaboração quanto no desenvolvimento do programa. Os resultados, metas e ações realizadas devem ser divulgados com frequência e comparados a períodos anteriores, permitindo demonstrar ganhos e incentivar o engajamento dos colaboradores. A adoção de sistemas de reconhecimento ou premiação pode funcionar como importante elemento motivador. Agir. A etapa agir corresponde ao momento de aplicação de ações corretivas sempre que, durante a fase de checagem, forem identificadas falhas, anormalidades ou desvios em relação ao que foi planejado. O objetivo é eliminar causas que impediram o cumprimento adequado dos procedimentos, garantindo a continuidade e a melhoria do PGE. A avaliação dos resultados deve considerar o cumprimento dos prazos e custos previstos, a economia real obtida por unidade de energia consumida e a redução dos custos operacionais. Cabe, então, à direção da empresa estabelecer objetivos claros, apoiar e acompanhar o programa de forma rigorosa, comparando metas e resultados, analisando desvios e definindo medidas corretivas. A revisão periódica de previsões e metas assegura a melhoria contínua e contribui significativamente para a competitividade da empresa. Bom dia, meu nome é Elis e agora eu vou falar sobre a identificação dos vetores primários e secundários da fábrica. Basicamente, os vetores primários, eles se referem àquelas fontes de energia que são encontradas direto na natureza e que elas não possuem transformação. Tipo, por exemplo, petróleo, carvão, gás natural, a própria energia solar e tudo mais. Já o secundário, eles são resultado da transformação daquelas fontes primárias, dos vetores primários. E tem como, por exemplo, a própria eletricidade, que pode ser produzida em eólicas e hidrelétricas, por exemplo. Aí, na fábrica, possui o óleo combustível como um vetor primário, que é para geração de vapor, tem água industrial, que é para resfriamento do processo, e tem a energia elétrica, que é para operação de equipamentos. Já a energia elétrica também pode ser considerada como vetor secundário, porque ela
representam, em grande parte, os custos de no custo de transformação do concentrado em zinco metálico. Como aqui na figura mostra a fundição de zinco, que mesmo apesar de que as eletrólises elas possuem grande parte da porcentagem, também possuem comparado às outras, ela também possui uma grande porcentagem de fundição de zinco. E como mostrar aqui na figura 13, essa representação, esse gráfico representa os consumos específicos da fábrica em energia e smelter. Vou primeiro falar sobre o que é um consumo específico. O consumo específico ele é um tipo de indicador de eficiência. Ele meio que relaciona o consumo com a quantidade do produto fabricado. E já o que é energia smelter seria basicamente aqueles setores que são de hidrometalurgia, pirometalurgia, metalurgia e entre outros. Aí agora vou falar sobre a identificação dos parâmetros de controle. Em 2017, eles criaram antes de 2017, eles criaram uma meta calculada, que seria de cerca de 636,2 kWh por tonelada, que é a unidade de consumo específico. E aqui na figura mostra essa média calculada, que eles mostram aqui de cada dia, no caso em cada 13 dias, e mostra qual seria a média calculada a partir desse gráfico. Porém, na situação real, em 2017, foi calculado que o consumo específico médio foi cerca de 24,38 kWh por tonelada acima do que esperado, que foi 763,7 kWh por tonelada, que é em média 3,3% superior à meta planejada, que mostra aqui na figura 15 esse cálculo, essa situação real entre a meta orçada e a situação real identificada. E agora eu vou falar sobre o estabelecimento das metas de redução de consumo, que no caso as metas estabelecidas para essa redução. A meta estabelecida foi cerca de uma redução de 3% no consumo específico de energia elétrica para poder entrar na meta calculada anteriormente. Olá, boa tarde. Meu nome é Mariane Nantes e eu vou apresentar 3 tópicos, sendo eles o estabelecimento dos sistemas de medição, ações realizadas de ver e agir e o desligamento dos refletores. Eu vou explicar os gráficos e algumas imagens que estão. Bom, o primeiro gráfico que aparece faz parte do documento chamado Estabelecimento dos Sistemas de Medição. Então, esses gráficos fazem parte do sistema SIG, que ele é usado para monitorar esse consumo de energia elétrica dessa fábrica. Ele permite acompanhar em tempo real quando o consumo está normal ou quando está, acima do esperado. Ele ajuda a equipe a identificar o desperdício. Então, o primeiro gráfico, ele é mensal. Cada barra vai representar o consumo diário daquele mês em questão. A linha vermelha é a meta de consumo. Então, quando as barras passarem dessa linha, significa que houve um gasto acima do planejado. E esse acompanhamento ele vai permitir identificar quais dias tiveram maior consumo e investigar o motivo, por que aquilo está acontecendo. O segundo gráfico é o consumo diário. Então, no consumo diário, a gente vai ver de hora em hora o que está acontecendo no dia. E vai permitir identificar os picos de energia e verificar se está acontecendo alguma operação anormal, que vai gerar os gastos mais excessivos. No gráfico 3, é a potência ativa, em tempo real. No caso, vai ser o gráfico azul, gráfico 3. Ele vai mostrar a potência elétrica usada no momento. Então, esse gráfico vai exibir a potência ativa, no tempo real, e vai permitir acompanhar o forno que está operando no sistema. Qualquer pico inesperado vai aparecer na hora, o que vai facilitar a ação rápida para evitar algum tipo de desperdício. O gráfico 4 é a potência diária. É o gráfico com as barras verdes. A gente vai poder observar a potência nas últimas 8 horas. E esse histórico vai ajudar a entender o comportamento do equipamento ao longo dos turnos e vai acompanhar os períodos de alta e baixa demanda. Basicamente é isso que diz nos gráficos. Então, todos os gráficos junto, ele dão à empresa um controle de consumo em diferente escala. Então, primeiro é mês, o segundo é o dia, o terceiro é a hora e o quarto é em tempo real. Então, com eles, a gente vai conseguir detectar rápido os desperdícios e comparar com a meta e o que realmente acontece, a decisão mais assertiva para a gente fazer. O segundo é a ação de ações realizadas de ver e agir. Então, na figura 17, é sobre... explica... As imagens mostram ação prática para realizar nas fábricas para reduzir o consumo. Então, na figura 17 é o desligamento dos refletores por correção do relé fotovoltaico. Então, o que aconteceu? Existiam áreas abertas com lâmpadas acesas durante o dia. Elas deviam desligar sozinhas pelo relé fotovoltaico. Só que o relé estava no modo manual. Então, após colocar no automático, 16 lâmpadas deixaram de ficar acesas. Então, esse é um exemplo que a gente vê de desperdício. Os refletores acesos durante o dia em ações externas. A gente sabe que, ao decorrer do dia, não vai precisar disso. É desperdício. Então, o relé fotovoltaico,
que ele deveria desligar automaticamente a iluminação quando o sol estava incendindo, só que ele estava no estado manual. Então, após fazer essa correção, 16 refletores pararam de ficar acesos sem a necessidade. Então, essa comparação de antes e depois mostra claramente quais lâmpadas foram apagadas. Na figura 18, a gente vê a troca de lâmpadas por LED. Então, o que aconteceu? Havia lâmpadas de vapor sódio, de 400 watts a 120, e elas gastavam muito. Então, foram substituídas por LED de 500 watts. E o resultado foi um menor consumo por maior luminosidade. Então, obviamente, né, a LED tem um menor consumo e ela deixa o ambiente mais claro, o que melhorou em 100%. Então, com essa troca, além de reduzir o consumo, a fábrica teve uma iluminação mais eficiente e mais duradoura, porque ela dura mais tempo. Na figura 19, é a troca de telhas por telhas translúcidas. Então, a oficina tinha pouca iluminação natural. Então, como a senhora já disse em sala, o que é muito bom é pensar nessa arquitetura. Tanto na forma, nas janelas, tanto quanto as telhas. Então, a luz artificial precisava ficar ligada o dia inteiro. E fazendo as trocas por essas telhas translúcidas, não havia necessidade. Com isso, 13 lâmpadas puderam ficar desligadas durante o dia. Então, o antes e depois vai mostrar novamente como a iluminação natural passou a substituir a energia elétrica. Então, no primeiro tópico eu falei sobre o monitoramento do consumo energético através do sistema SIG, que vai permitir o gasto mensal, diário e tempo real. Sobre o segundo, foi a ação de ver e agir, que já se conecta com o desligamento dos refletores. E essa foi minha apresentação. Muito obrigada. Eu sou Isabelle Ferreira e eu vou falar um pouco sobre as atividades para a redução do consumo de energia na indústria e seus resultados. Já foi falado antes sobre o desligamento dos refletores, que é uma dessas ações, né, para diminuir o consumo, e eu vou complementar falando sobre o desligamento de unidades hidráulicas e o desligamento do forno de espera. Primeiro, o desligamento de unidades hidráulicas. Qual era o problema? Bom, primeiro que foi identificado que essas unidades hidráulicas elas ficavam ligadas mesmo quando não havia necessidade. Então, mesmo quando elas não precisavam ser utilizadas, porque era mais prático deixar ligado e, enfim, os operários deixavam ligados mesmo quando não havia necessidade, mesmo quando ela não estava sendo utilizada. Isso gastava uma energia desnecessária, porque se ela não está sendo utilizada, por que ela está ligada, entendeu? Então a gente parte da mesma prática do desligamento de uma lâmpada. Quando você está na sua casa e você só está em um cômodo, você só está no seu quarto, não tem necessidade de todas as lâmpadas da casa estarem ligadas. Então, eles identificaram esse problema de que essas unidades hidráulicas estavam ligadas sem necessidade por muito tempo e gastavam uma quantidade muito grande de energia desnecessária. Então, a solução foi uma solução bem simples. Foi a conscientização dos funcionários que operavam a máquina sobre o desperdício da energia e incentivar a ação consciente por meio de placas de aviso. Então, aqui tem as imagens que eu coloquei. Aqui, eles colocaram essa placa de aviso para os operários, né, da máquina, para que se desligasse essas unidades hidráulicas dos fornos em troca de turno, horário de refeições e sem demanda de produção. Então, se ela não estivesse sendo desligada, se ela não estivesse sendo usada, ela teria que ser desligada nos horários de refeições e em troca de turno. Então, uma simples ação de conscientização do tipo, se eu não estou usando essa máquina, eu vou desligá-la, já contribuiu muito para a diminuição desse gasto de energia. Em segundo tópico, o desligamento do forno de espera. Bom, é o mesmo caso, é o mesmo problema do tópico anterior. Esse forno de espera ele é utilizado para manter a temperatura do banho de liga que é produzido, né, na indústria. E ele continua... eles identificaram que esse forno continuava ligado mesmo quando não existia uma produção de liga. Então, não havia necessidade do forno estar ligado se não havia uma produção de liga. Então, esse foi o problema identificado. O forno ligado mesmo quando não havia produção de liga. A solução, parecida com a anterior, foi uma programação do desligamento do forno quando não houvesse produção de liga. Então, se não existe uma demanda para ser produzida, se o forno está ligado, só que ele não está sendo utilizado, não tem necessidade, né, de estar em funcionamento. Então, desligar quando não houver produção de liga. Os resultados dessas ações, primeiramente que todo o projeto ele foi apresentado para o grupo de instalações elétricas da unidade, para divulgar e incentivar a participação nas ações de redução e apresentação de propostas, né? Então, o projeto foi apresentado para a unidade, para eles divulgarem e incentivarem também esses setores a participar ali nas ações de redução e apresentar suas próprias propostas. Bom, de início, o artigo apresentou o gasto indicado, né, que eles estavam com 3,3% acima do orçado. Então, o objetivo era a diminuição de 3% nos setores smelter, que é o setor dessa indústria. Então, a conclusão. Ações de desligamento de refletores, trocas de lâmpada e desligamento de unidades hidráulicas geraram uma economia estimada anual de quase 40 mil ao ano e uma redução de consumo de energia de 152 megawatts hora por ano.
Então, ações simples, né, como a gente pode perceber. Desligamento de unidade hidráulica, troca de lâmpadas e desligamento dos refletores já geraram uma grande economia. Somente o desligamento do forno de espera eles não conseguiram apresentar o resultado, já que ele demandaria um estudo maior, né, do seu funcionamento. Então, para a gente concluir aqui, a gente consegue visualizar a importância dos hábitos de consumo de energia consciente. Então, para solucionar esse gasto de energia alto que a empresa estava passando e diminuir de forma bem significativa esse gasto, a gente percebe que foram ações muito simples, né? Como o desligamento de máquinas quando não estão sendo utilizadas. Então, desligar um equipamento quando ele não está sendo utilizado. Então, isso se encaixa não só na economia do gasto de energia dessa empresa, mas assim, dentro de residências, por exemplo. Desligar uma lâmpada quando você não está utilizando, desligar a TV, equipamentos domésticos, enfim, são ações simples que diminuem o consumo, né, de energia excessivo e desnecessário.